Muito bem. Estamos aqui para falar sobre a Palavra de Deus, sobre sua graça, sobre seu infinito amor, sua infinita misericórdia, sua bondade infinita, que Ele contempla as nossas necessidades, nossas angústias. Nossos louvores também é recebido no trono da glória e devolvido com bênção, graça, favor imerecido da parte de Deus na pessoa de Cristo Jesus. Vamos estar lendo aqui, meus queridos amados em Cristo. Deus abençoe a cada vida, cada irmão, cada irmã, cada amigo, cada um de vocês, ou as suas famílias, vossos projetos, vossos ideais. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, verso 12 a seguir. Vamos ver alguns versículos e falar alguma coisa sobre este assunto. Essa é uma série de vídeos gravados e vamos estar meditando sobre a Palavra de Deus. Aqui quem vos fala é Cláudio Knitz Schwarz-Haupt. Diz assim o texto, a partir do verso 12 da segunda carta de Paulo, capítulo 3. Tendo, pois, tal esperança, usamos de muita ousadia no falar, e não somos como Moisés, que põe um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para aquilo que era transitório. Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi abolido por Cristo. E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. Bom, para que tenhamos um entendimento a respeito do que Paulo quer dizer a respeito disto, temos que lembrar da velha aliança, estando agora no tempo da graça. Como algumas pessoas, alguns irmãos, algumas denominações, algumas pessoas dentro das congregações, alguns líderes religiosos, eu falo sobre a questão da religiosidade, sobre a questão do fanatismo religioso. O fanatismo mata primeiramente a própria pessoa e as pessoas que estão perto dele, porque começa a haver desarmonia e não há interação, e aí o amor de Cristo não se faz presente. Lendo esse texto de Paulo, com a preocupação que ele estava tendo com o comportamento das pessoas, não é diferente de hoje, pois muitos líderes congregacionais, denominacionais diversos, ensinadores que usam púlpito, usam uma escola para ensinar aquilo que já foi abolido por Cristo, a lei mosaica. Lembrem-se, amados em Jesus, que nessa passagem que Moisés vai ao monte, no Sinai, essa passagem revelada no livro de Êxodo, no capítulo 34, no verso 33, diz que a glória do Senhor foi tanta que o rosto de Moisés ficou tomado pela glória, que refletia a glória de Deus, e que ele tinha que colocar um véu sobre para poder falar com as pessoas que faziam parte daquele povo que estava ali com ele, para ouvi-lo. Então colocava-se o véu, porque era forte o reflexo da glória de Deus na vida de Moisés, que era, naquele momento, transitório, ou seja, passageiro. Mas hoje o véu está colocado sobre o coração das pessoas e elas não conseguem ver a glória de Deus. E não conseguindo ver a glória de Deus, não conseguem enxergar outra pessoa como um irmão em Cristo. Não vê suas necessidades, não vê seus problemas, suas intrigas, suas adversidades, suas enfermidades na alma. Não tem compaixão, não tem misericórdia, o amor falta, então está coberto, o coração tem o véu por sobre o coração. E quando esse véu for tirado, a pessoa vai se converter. Então esta velha aliança que foi abolida por Cristo, que muitos ainda trazem
como se fosse um dogma de santidade e salvação, coloca como jugo sobre as pessoas que Cristo já quebrou esse jugo. Não confunda lei, constituição, lei de uma constituição com os 10 mandamentos. Não confunda a lei moral, que são os 10 mandamentos, que Cristo resumiu numa só, ou seja, ame ao próximo como a si mesmo e Deus sobre todas as coisas, fazendo assim você está cumprindo toda a lei e os profetas. Então, ame ao próximo como a si mesmo e Deus sobre todas as coisas, você cumpre todos os mandamentos. Sim, o primeiro mandamento são do homem para com Deus, e os outros 5 mandamentos da lei mosaica, que é a lei moral, melhor dizendo, a lei moral dos 10 mandamentos. Os outros 5 mandamentos é do homem para com o homem, pessoas de relacionamento, pessoas de relação uma com a outra pessoa. Sim, primeiro é a questão do homem para com Deus, os outros 5 das pessoas entre si. Mas Jesus, com sua sabedoria e com graça, ele resume só numa só: ame ao próximo como a si mesmo. Tá, uma relação entre pessoas, e a Deus sobre todas as coisas. Você fazendo isso contra todas as outras leis, que seriam a questão da Constituição, né? A questão da lei moral. Porque a lei da Constituição mosaica, que muitas pessoas trazem como se fosse uma ordenança da parte de Deus para os dias de hoje, estão completamente equivocados. Então, pensar um verso lá da lei mosaica trazendo para os dias de hoje, como se fosse uma determinação, um caso específico para ser utilizado hoje nas famílias, na sociedade e até dentro da congregação onde as pessoas estão, como se fosse uma verdade, um dogma de santidade e salvação, que não existe isso. Vamos com calma, meus amados, para vocês entenderem. A reforma que houve a reforma da igreja com Martinho Lutero, esses problemas já ouviam desde aquela época de Paulo. Jesus não pregou uma religião, Jesus ensinou o caminho da graça, do amor, da solidariedade, da fraternidade, do amar, do respeitar, de ser verdadeiro na pessoa de Cristo. Ou você crê em Cristo, ou você não crê em Cristo. Ou você segue a Cristo, ou você segue Abraão, Moisés, Isaac, Jacó, José, Josué, Ruth, Neemias, Esdras, tantos homens ali que nós poderíamos chamar que os heróis da fé, os pais da antiguidade, do povo ali que foi tirado do cativeiro por mão forte de Deus, né? E suas rebeldias, etc, que vocês sabem que o livro de história, o Pentateuco, mais os livros de história, mais os livros poéticos, mais os livros de profecias, profetas maiores e profetas menores, até chegar à nova aliança em Cristo, abolindo a lei, morte de cruz. Vinde após mim todos vós que estáis fracos, oprimidos, cansados, eu vos aliviarei. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, achareis descanso para a vossa alma, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mateus 11, 28. Então é simples de você entender, compreender, raciocinar e receber essa graça através da pessoa de Cristo. Quando Jesus ali em Mateus 7, versos 50 e 51, ele, na morte de cruz, ele diz ao Pai: Senhor, entrego o meu espírito, está consumado, consumou nele. Ele não veio para prorrogar a lei e nem os profetas, eles não vêm para fazer isso, eles vêm para cumprir nele, ele cumpriu nele. Você não precisa cumprir a lei mosaica. E a lei moral está no mandamento que ele deixou: amar o próximo como a si mesmo, Deus sobre todas as coisas. Mas vocês não entenderam ainda, não compreenderam ainda essa praticidade, essa facilidade de amar o próximo, de querer apertar as pessoas, botar jugo pesado sobre as costas. A porta é estreita, você quer estreitar mais ainda. Não coma isso, não faça aquilo, e fica coando mosquitinho e deixando camelos passarem. Vocês não entenderam o fruto do Espírito em Gálatas 5, 21, 22? Humildade, misericórdia, amor ao próximo, paciência, mansidão, domínio próprio. Vocês não entenderam ainda o fruto do Espírito? O que é? Amados, Jesus, ele cumpriu nele toda a lei. Quando ele morre, o véu do templo se rasga de cima a baixo. Vocês não entenderam
entender também essa parte? Que lá em Levítico 21:16 acaba de separavam pessoas que não poderiam cultuar a Deus, que tinham defeitos físicos, defeitos das mais variadas formas, e somente o sacerdote podia entrar no Santo dos Santos para consagrar a Deus, oração. E aí Jesus, quando morre de cruz, ele abriu-lhe todas essas leis, dá livre acesso, rasga-se o véu de cima a baixo, dando livre acesso para mim, para você, para todos aqueles que creem em Cristo Jesus, adorar e louvar ao Senhor, confessando Ele nossas culpas, nossos pecados, nossos erros, entregando nossa vida a Ele, e o sangue dele nos rime de todo o pecado e nos reconcilia com Deus. Não entenderam ainda? João 1,7, primeira carta de João 1,7 diz que nós andamos na luz, como o Senhor é luz, Deus é luz, temos comunhão com os outros, e o sangue de Cristo nos purifica de todo o pecado. Vocês não entenderam ainda? Não entenderam? Não compreenderam? Aí traz uma ordenança, uma lei mosaica lá da antiga aliança. Podemos até citar aqui uma parte simplória, de fácil interpretação e dedução. O homem não se vista com vestes de mulheres, e as mulheres não se vistam com vestes de homens. Simples. No tempo da lei mosaica, a lei da Constituição, a ética, né, comportamental entre as pessoas, entre uma ordenança entre o juiz e o sacerdote, e entre o comportamento da sociedade, de uma ordenança pacífica e daquilo que eles mais perto de Deus chegavam pela sua consciência, pela sua razão, por aquilo que eles estavam vivenciando naquela ocasião, que viviam em cavernas, alguns em tendas, que não tinham saneamento básico e que não tinham um programa de saúde, e isso é uma questão de saúde, porque as vestes eram únicas, ou seja, o tipo de veste que eles vestiam era a mesma, o modelo de veste era mesmo, era uma túnica, tanto o homem quanto a mulher usava a túnica, só que o homem não podia usar a túnica da mulher, porque a mulher tem o seu ciclo, e para que ela não pegasse e o homem não passasse alguma enfermidade dela para a veste da mulher, que depois a mulher não deveria usar essa veste, então que ela ficasse com a veste dela e o homem não usasse a veste dela, cada um com suas vestes, porque as vestes eram parecidas, eram túnicas. A diferença da túnica sacerdotal, que era uma diferenciação, que usava um calção por baixo, e as demais pessoas usavam uma túnica por cima do seu corpo. Daí a mulher tem um ciclo, e para que não se contaminasse, não deixasse contaminar as outras pessoas, o homem preservasse isto, havia um cuidado, um zelo, era uma questão de saúde. Se você traz hoje para isso como ordenança, nós vamos trazer para a ordenança da seguinte forma: da consciência, do respeito, da questão da integridade moral, né, da questão dos usos e costumes de um povo diferente daqui, diferente de outra nação que usa uma veste lá e que não usa, porque a tradição, a cultura de um povo é diferente da nossa. Tudo com ordem e decência, e tudo para a glória do nome do Senhor. Como é que eu vou glorificar o Senhor sendo uma pessoa desleixada com minhas vestes, desleixada com o meu corpo, sendo uma pessoa que maltrata o meu corpo, não tem um asseio, e uso de forma aqui ofensiva às pessoas e ao Senhor, sendo o meu corpo um templo do Espírito Santo. E aí eu tenho que cuidar da saúde do meu corpo, que é o templo do Espírito Santo. Isso eu posso fazer exercício, ter uma alimentação adequada e cobri-lo decentemente. Isso não quer dizer que aquela ordenança ali está colocando um jugo sobre mim ou sobre a mulher, perseguição sobre as mulheres. Se é para cumprir essa lei, isso está registrado no capítulo 21, no verso 18 ao 22 do livro de Deuteronômio. E nós, então, essa é a questão das vestes. Então você vai no outro capítulo, no verso 20, capítulo 22, no versículo 5, fala sobre as vestes. No capítulo 22, no verso 5, fala sobre as vestes. E no capítulo 21, que é anterior à questão das vestes, e no capítulo 18 ao 22, fala sobre uma lei, sobre o filho quanto mais rebelde, se ele assim fosse dentro de casa, beberrão, quanto mais rebelde, brigão, ofensivo, não obediente aos seus pais, e isso é uma insistência com esse filho,
E se assim ele permanecesse, era para pegar ele, juntamente com testemunhas, levasse aos anciões do povoado e contasse todo o fato que estava acontecendo. Era uma consequência disso, uma sequência desse fato ocorrido. Pegava as testemunhas e ali a ordenança pela lei mosaica, da mesma coisa da relação das vestes. Capítulos 22, verso 5 fala sobre as vestes, no capítulo 21, 18 ao 22 fala sobre a questão do filho contumaz. Pega ele, leva à praça e que ele seja apedrejado e morra. Quem que faz isso com o seu filho hoje? Você fala sobre as vestes e o filho você passa por cima? Amados, você vai cumprir a lei mosaica, então seja um judeu autêntico, cumpra ela toda. Você não entendeu ainda? Que nós estamos dentro da graça, nós estamos dentro da nova aliança, e esse véu que está sobre o teu coração tem que ser tirado para você se converter e entender que o amor é a questão que devemos andar no caminho. Graça sobre esse amor de amar ao próximo como a si mesmo, Deus sobre todas as coisas, que esse é o mandamento que nós devemos obedecer. E sobre a constituição de um país, você observa a constituição da nossa nação, regida, muitas coisas você discorda dela, outras você burla, você não cumpre, até mesmo lei de trânsito vocês não cumprem. E você quer pensar em um versículo da velha aliança e colocar como dogma da igreja de santidade e salvação? Você está com o véu sobre o teu coração, amada. Tire isso. Jesus aboliu de morte de cruz. Compreenda que nós estamos crucificados em Cristo, nós não vivemos mais. Quem vive em nós agora é Cristo. Gálatas 2:20. Já não vivo mais eu, agora Cristo vive em mim. Segunda carta de Paulo, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, e no verso 16, que agora nós temos a mente de Cristo. João 15. Jesus diz, e o evangelista João escreve, que ele é, Jesus, eu sou a videira verdadeira, vocês são os ramos enxertados em mim. Então quer dizer que nós estamos enxertados em Cristo, não em Moisés. Versículo 3 desse mesmo evangelho de João diz que nós somos limpos pela palavra. Oséias 4:6 diz que por você exterminado vai padecer porque não conhece, não tem conhecimento. Jesus em Mateus 22:29, Mateus escreve ali, Jesus fala para eles, ei, vocês têm errado e pecado porque não conhecem as Escrituras. João 5:39, estavam lendo na sinagoga ali os rolos, os pergaminhos da antiga aliança, Pentateuco. Ou vocês acham que vocês vão encontrar salvação naquilo que vocês estão lendo aí? Acham? Pois sim, vão encontrar, pois elas testificam de mim. Ou seja, amados, compreenda, a antiga aliança tem o seu fundamento histórico, tem o seu fundamento de Deus escolher um povo e trazer até Cristo. Gálatas 3:24, a lei civil de Israel para conduzir até Cristo. Agora nós estamos em Cristo, somos novas criaturas. 2 Coríntios capítulo 5, verso 17. Eis que as suas coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Então você está em Cristo, nova criatura, meu amado. Não entendeu ainda? Não compreendeu ainda? Que é em Cristo? Você que se diz cristão, viva como então. Tenha a mente de Cristo, esteja enxertado em Cristo. O sangue de Cristo que remiu nossos pecados, nossas culpas, nos reconciliou com Deus. Entenda isto, compreenda, viva isto. Ele é o nosso Senhor e Salvador, único mediador entre os homens e Deus. Foi Ele que morreu por nós, não foi nenhum desses homens da antiga aliança. Eles tiveram sua obra ministerial pela graça e misericórdia de Deus em suas vidas. Tem grandes estudos que nós podemos trazer dali, como ensino, espiritualizando da parte hermenêutica para Cristo. A interpretação da antiga aliança da hermenêutica em Cristo, Messias, a vida de Messias, é Ele que veio. Ele que veio para cumprir a ordenança maior de sacrifício, que os da antiga aliança faziam libações e oferendas e sacrifícios e mais, e sempre, e não encontravam-se com Deus, porque não tinha o Redentor. E Jesus vem para nos reconciliar com Deus com morte de cruz. E estamos agora em Cristo. Vamos continuar esse assunto no próximo vídeo. Fique na paz de Cristo Jesus. Tire o véu do seu coração e converta-se. Ande no caminho da graça.
do amor, da fé, da esperança e da salvação em Cristo Jesus. Que Deus abençoe as vossas vidas, as vossas famílias, os vossos projetos, os vossos ideais. Em temor e amor. Assim seja. Amém.